Olá você, salve, salve, como vai? Tudo bem? Tudo beleza? Que bom, que maravilha! Estamos juntos novamente, juntos e misturados. Vamos trabalhar mais uns conceitos bacanas em matemática na área de estatística. Vamos ver o assunto de medidas e tendência central. Muito bem, um assunto muito legal, muito importante. Nós já tratamos da média nos casos onde nós tivemos a apresentação de dados na forma de rol e com os dados apresentados na forma discreta. Hoje nós vamos trabalhar na forma de dados contínuos, tá bom? Só para relembrar então, a medida de tendência central é um valor intermediário da série, ou seja, é um valor compreendido entre o menor e o maior valor da série. Ela procura estabelecer um número em torno do qual a série se concentra. As principais medidas de tendência central são as seguintes: média, mediana e moda. Muito bem. As médias do ponto de vista teórico são de vários tipos que podem ser calculadas para uma determinada massa de dados, ok? Estudaremos as médias para o caso da variável contínua. Percebeu? Aquelas medidas onde temos intervalos de classes associados a uma frequência delas. Muito bem. Só relembrando então, o cálculo da média para o caso da variável contínua, nós procedemos da seguinte forma: se os dados estão apresentados na forma de uma variável contínua, vamos usar a média aritmética ponderada. Você já viu o que é isso, percebeu? Considerando as frequências simples f e i, olha lá, como sendo as ponderações dos pontos médios x e destas classes. Muito bem. Eu sei que você ficou muito espantado com essa definição, mas nada como um simples mostrar de fórmula para você ver como você pode resolver, tá bom? A nossa fórmula de cálculo então, para média no caso da variável contínua, ela é a seguinte, olha lá, x barra é igual a somatório de xi vezes fi dividido pelo somatório de fi. Percebeu? Essa fórmula aqui é igualzinha, é semelhante àquela no caso discreto, ok? Só que perceba que aqui o xi destacado agora tem uma fórmula a mais, tá certo? Tem uma média a mais para você calcular. E que média é essa? É o limite inferior da classe mais o limite superior da classe dividido por 2. Tá certo? Esse xi aqui nós chamamos de ponto médio da classe. Quer ver só? Olha só nessa tabela só como vai ficar bem clara essa ideia. Nós temos aqui uma distribuição, percebeu? Temos o intervalo de classe, e cada intervalo de classe nós temos uma frequência associada, percebeu? Esse xi é dado por essa fórmula aqui, olha só, L mais L dividido por 2, que quer dizer o quê? Pega o primeiro valor do limite, o limite inferior, soma com o valor do limite superior, divide por 2. E esse aqui é o nosso ponto médio. Depois pegamos esses valores, xi e fi, multiplicamos e somamos. As frequências nós somamos e vamos dividir então quem por quem. Vamos dividir a somatória desse produto, xi vezes fi, vamos dividir pelo somatório das frequências. Tá bom? Vamos ver como é que a gente consegue construir essa tabela no Excel? Vamos lá? Muito simples, muito bacaninha, não vai requerer muito trabalho não. Num instantinho nós vamos fazer esta conta. Verifique então, primeiro vamos identificar as classes, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar os valores dos intervalos, percebeu? 2, 5, 8 e 11. Percebeu? São os limites inferiores. Os limites superiores, observe bem, 5, 8, 11 e 14. Como é intervalo de classe, vamos colocar um símbolo aqui para destacar essa ideia. Então vamos lá, colocar um símbolo para representar este intervalo. Colocamos prontinho. Vamos agora fechar aqui e vamos distribuir esse sinal para as próximas células. Perfeito, gente? Olha lá que bacana. Vamos colocar um sinal de somatório aqui, que eu também vou precisar desse sinal para destacar esse ponto, esse sinalzinho bacana. Muito bem, tá certo? Agora vamos anotar as frequências associadas a cada um desses intervalos. Pelo que nós temos aqui é 1, 10, 8 e 1.
Percebeu? Né? Significa que nós temos uma ocorrência entre esse intervalo, temos 10 ocorrências entre o intervalo 5 e 8 e por assim por diante. Percebeu? Então, olhando bem como está destacada a fórmula, nós precisamos de quem? Do produto de xi vezes fi, precisamos destacar esse produto, dividido pela somatória de fi. Então, procedendo à soma de fi, perfeito? Vamos proceder à soma de fi, bacaninha, prontinho, tivemos o resultado 20. Xi, como é que nós vamos obter agora? Xi, lembrando que xi é o quê? É o ponto médio do intervalo. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos usar essa fórmula aqui, ó, limite inferior, vamos lá, abro parênteses, valor do limite inferior mais o valor do limite superior, vamos fechar esse parênteses e vamos dividir por 2, perfeito? Fazendo a continha, achamos o valor de 3,5, perfeito? Bacana? Vamos distribuir a fórmula para as próximas células, tranquilo? Agora vamos somar quem? Vamos somar o produtório de quem? De xi vezes fi. Para tanto, vamos fazer o seguinte, vamos escrever o sinal de igual, vamos resolver essa conta agora. Ponto médio xi, tá certo? Vezes frequência fi. Prontinho, determinamos. Agora vamos fazer o seguinte, vamos distribuir a fórmula. Tranquilo? Perfeito? Vamos somar esses dados dessa coluna e achamos esse valor. Perfeito? Então os dados que nós precisamos fazer a nossa cotinha, nós acabamos de obter, tá certo? Somatório da frequência xi vezes fi, tá certo? Somatória desses dados, xi vezes fi, dividido pela somatória de fi. Perfeito? Então é o que nós vamos escrever neste quadrinho aqui. Vamos escrever o sinal de igual, tá bem? Vamos pegar o valor desse somatório xi vezes fi, tá certo? E vamos dividir pelo somatório de fi. Prontinho, fazendo a conta, nós obtemos o número 7,85. Percebeu? Então observe que olha só que interessante, o valor médio dessa série é 7,85, isto é, 7,85 é o valor em torno do qual os elementos dessa série se concentram. Legal, bacana essa ideia, né? Sabe onde é que você pode resolver esse tipo de situação em que pode ser resolvido bacaninha, de um modo bem elegante? Por exemplo, você tem uma série de intervalos que correspondem a determinada quantidade de salários. Vamos supor que aqui sejam salário inferior, organizado nessas classes, tá? Percebeu? Em cada uma dessas classes você tem determinados funcionários que recebem dentro de cada uma dessas classes. Percebeu? Se você usar esse procedimento, você calcula o salário médio, por exemplo, de uma empresa. Beleza? Não é legal essa ideia? Não é muito bacana? Muito bem, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha apreciado. Se você tiver um tempinho, disponibilidade, dê uma passadinha no meu blog, que tem uma lista de exercícios para você resolver e praticar. Ok? Nos vemos até lá. Muito obrigado pela sua presença.